Eles me pagaram bem o suficiente para aceitar qualquer trabalho. Eu precisava do dinheiro. Eu não deveria ter aceitado. A primeira imagem que guardo é sempre a mesma. Um projetor cuspindo luz num quarto escuro. O chiado fino da película raspando o caminho. E o cheiro, aquele cheiro químico que fica nas roupas, no cabelo, que você carrega por dias como se tivesse dividido o pulmão com a máquina. Quando me ofereci para o serviço de catalogação, achei que ia ser isso. Olhar bobinas, anotar títulos, empilhar caixas. Trabalho de pobre, feito de coisas silenciosas. Trabalho que não precisa perguntar nada de volta. Há um som que nunca sai da minha cabeça. O motor do projetor aquecendo, um clique e então um zumbido baixo que você só percebe quando tudo mais cala. Aceitei porque tinha contas, porque a geladeira vibrava vazia e porque a minha sorte sempre vira para o lado errado quando eu precisava. Herman apareceu por um anúncio mínimo, num recado rabiscado. Ajudo a arquivar, pagamento diário, precisa de alguém confiável. Quando encontrei Herman, ele estava de pé na porta de um prédio antigo que fedia a tinta e umidade. Um homem grande demais para o ar que o cercava, ombros largos como se guardasse trilhas de madeira dentro de si. Falava pouco, andava como se cada passo quisesse empurrar o chão mais para longe. O lugar era um armazém apagado no terceiro andar, sem elevador, com janelas cobertas por papel pardo que deixava entrar uma luz amarelada e suja. Pilhas de caixas até onde a vista permitia, prateleiras com etiquetas escritas à mão, aquele caos metódico de coisas que ninguém usa mais. Tudo coberto por um pó que brilhava quando a luz ficava contra a película. Havia uma mesa grossa, um projetor antigo e uma lousa onde Herman tinha rabiscado números sem sentido aparente. No canto, uma cama hospitalar vazia, com lençóis amarronzados, e uma cadeira de rodas encostada, como se alguém tivesse partido de repente. Foi ali que eu vi pela primeira vez o nome EMTT, Emmet, disseram, ou algo parecido. Um homem doente, dizem, que Herman cuidava. Não me perguntaram se eu me importava. Eu não me importava. Precisava do dinheiro. A rotina era simples e por isso perigosa. Abrir caixas, desenrolar as bobinas, colocar no projetor, assistir, anotar. Nada que exigisse pergunta. Mas o que começa monótono toma o tempo e, com o tempo, instala pequenas fissuras. Primeiro, o cheiro das películas. Depois, a textura dos sulcos quando você passa o dedo na margem, sentindo como se fossem veias. O som de uma bobina antiga, quando você a solta, é semelhante ao som de algo que está se lembrando. Eu me peguei tentando adivinhar qual filme ia aparecer só pelo peso da caixa. Películas mais pesadas, imagens que demoravam a viajar. Aprendi a reconhecer o zumbido de rolos que tinham sido projetados demais, rolos que pareciam reclamar. Herman me deixava sozinho por horas, dizendo que precisava ir buscar remédios ou que tinha que resolver coisa lá embaixo, frase vaga que eu nunca questionei direito. Ele tinha um olhar que não era hostil, só prático. Um homem acostumado a resolver coisas concretas, fechar portas, empilhar caixas, trancar gavetas. Quando estava presente, sua presença preenchia o ar como uma cortina. Ele era uma parede que você não cruzava. Pediu que eu não movesse a cama, que deixasse as caixas da direita intactas, e disse para eu anotar tudo com números e horários. Nada de conversa, ele disse uma única vez, com esse tom seco que corta qualquer resposta. Eu concordei. Concordei porque o dinheiro vinha sem perguntas. No segundo dia, com as mãos secas de óleo e o corpo pegando o ritmo, encontrei a primeira caixa diferente. Não vinha com etiqueta. Era menor, amarrada com um barbante gasto, e dentro havia uma bobina que cheirava mais forte, como se tivesse sido guardada junto de alguma coisa que apodreceu com o tempo. Na cobertura interna da lata havia um bilhete amarelado, uma letra trêmula, uma só frase que parecia implorar. Não entendi de primeira. Pensei ser algum tipo de nota de rodapé, um pedido antigo de um assistente. Mas quando projetei, a sala se encheu de algo que não sei dizer se era imagem ou som. Ela estava lá antes que eu notasse quem era. A câmera tremia num set barato, luz dura, sombra que caía rente ao queixo. A mulher olhou direto para a lente. Não sorria, só encarou. Era um tipo de atriz conhecida do submundo do cinema B, rosto circular, olhos que seguravam demais a luz. Quando ela abriu a boca, o filme tinha uma falha, estava gasta a trilha sonora. Ainda assim, era possível ouvir a urgência.
Ela falou de um jeito que não combinava com a cena. Não era a fala marcada do roteiro, era um sussurro que atravessava a película como corrente elétrica. Ela repetia a mesma coisa, com pequenas variações, em todas as bobinas daquele conjunto. Roubava o fôlego da cena e fazia a luz do projetor parecer menos um instrumento e mais uma evidência. A primeira vez que eu ouvi, eu só pensei que fosse uma performance estranha. Guarde o filme, não volte. Nada que eu soubesse explicar racionalmente. A frase pingou na sala como óleo quente e se acomodou em mim. Nos dias seguintes, a repetição virou um compasso. Havia variações. Às vezes um por favor abafado no fundo, às vezes o guarde arrastado como se algo se prendesse nas cordas vocais. A voz que vinha da película não correspondia ao movimento labial perfeitamente. Havia uma defasagem que me dava a sensação de assistir alguém que vivia numa fenda entre o som e a imagem. E a cada nova projeção, a urgência aumentava, como se a bobina conseguisse acumular súplicas e depois devolvê-las com mais volume. Essa é uma parte que quero que você sinta. No silêncio, quando o projetor cessa, parece que a voz continua por dentro. Faça o som do botão sendo desligado ecoar. Deixe um segundo de silêncio para que o ar pese. Você começa a notar coisas pequenas quando passa horas olhando para imagens que não deveriam acontecer. Um fio de cabelo que não estava na caixa, uma marca na borda da película que parecia impossível. Às vezes, a imagem no mostrador do projetor se comportava como se tivesse memória, trechos repetidos, frames que se puxavam como uma respiração. No fim das tardes, eu trazia as anotações para a mesa e, sem querer, lia as mesmas linhas em voz alta. Era uma tentativa absurda de conferir se eu ainda era humano. Bobina 7B. Presença de voz não roteirizada. Repetição 3x. Foi quando comecei a sonhar com a luz. Não sonhos bonitos, sonhos em que a sala escura era enorme e eu caminhava levando uma bobina que pesava como ferro. Havia passos atrás de mim, passos ritmados, como se alguém estivesse marchando por uma sala vazia. E aquelas vozes vinham baixas, sem o som de violão, apenas a repetição. Guarde o filme, não volte, por favor. Eu acordava com a boca seca, a mão procurando um interruptor que não existia. O comportamento de Herman não ajudava a entrar no normal. De vez em quando, trazia frascos com remédio, conversava alto com alguém que eu não via e trazia Emmett, ou MTT, como Herman dizia numa pronúncia truncada, para a sala. Emmett estava acamado, com olhos que pareciam ter esquecido como erguer um objeto com intenção. Ele dizia coisas que não combinavam com a idade, falas repetitivas e felizes, como um menino que ganhou um brinquedo. Às vezes batia um palminha sozinho, fraco, e cantava uma canção que não tinha começo nem fim. Ele observava as projeções com uma alegria que me deixava desconfiado, não porque fosse perversa, mas porque parecia deslocada do resto do mundo. Herman dizia que Emmett sobrevivera a coisas que ninguém sabia contar. Eu acreditei no silêncio dele e continuei anotando. Uma tarde, notei que Emmett reagiu diferente a uma bobina em particular. A mulher, Dawn, disse uma etiqueta incerta num canto do filme, apareceu com um casaco. Um casaco azul que pegou minha atenção por alguma razão que eu não conseguia explicar. Emmett sorriu aberto quando viu o casaco. Seus dedos buscaram o ar, como se segurassem o tecido. Herman, que estava do outro lado da sala, cruzou os braços e olhou para mim com algo parecido com expectativa. "Encontre o resto", murmurou. Era uma ordem que não aceitava questionamento. Eu disse que ia procurar. A busca transformou o trabalho numa caça. Cada caixa sem etiqueta passava a valer mais do que papel e fita. Parecia conter um pedaço de narrativa que tinha força para alterar o ambiente. Abri uma lata e as bordas das imagens me cortaram de leve. O projetor notou algo, chiou, como uma rádio tentando sintonizar. Quando levei o pedaço ao projetor, a voz dela veio mais clara, mais próxima e pela primeira vez falou meu nome. Não com som direto, mas com a sensação. Não contei a ninguém que ouviu meu nome ali. Você entenderia se já tivesse ouvido a própria voz saindo de um objeto que não deveria saber de você. É um tipo de fratura na realidade,
Um espelho que devolve uma versão semiconsciente do seu próprio reflexo. Eu não sabia por que o filme faria isso. Tentei racionalizar. Alguém tinha inserido trechos possivelmente para manipular operários em buscas, ou era alguma falha técnica do estúdio. Mas a falha era específica demais, quase íntima. Com o passar dos dias, a pressão aumentou. Herman deixou menos migalhas de informação no ar. Passava de vez em quando com olhares que diziam haja e acabe ao mesmo tempo. Se alguém viesse a perguntar, eu diria que era só trabalho. Mas as coisas começaram a interromper minha rotina fora do armazém. Andava na rua e via, num reflexo de vitrine, uma mulher com casaco azul atravessando a cena de uma rua que eu não conhecia. Ligava o rádio e a estação chiava com um fragmento de voz que parecia vir de uma fotografia. Minha cabeça começou a fazer as transições que o projetor fazia, picos de luz e negros absolutos. Numa noite em que chovia fino, o som da água batendo no metal do telhado fazia um tamborilar constante. Eu estava lá, sozinho, quando projetei uma bobina que não tinha número. Era um filme curto, uma cena única, em que Dom parecia olhar para além da câmera, com os olhos arregalados, e diz: "Por favor, guarde o filme." O pedido foi tão direto que me fez recuar com a mão na caixa. O projetor continuou cuspindo sua luz, e eu senti algo como energia elétrica na palma. Uma imagem tremida mostrou a atriz estendendo a mão, não em direção à lente, mas para fora, como se tocasse um limite que eu não via. O casaco azul balançou. A sensação que tomou meu estômago foi de que aquilo não era apenas súplica, era comando. A partir dali, não houve mais a mesma tranquilidade. Herman apareceu mais rápido do que de costume, como se esperasse. Ele não tocou em mim, só me olhou e perguntou seco: "Achou?" Achei que a resposta não cabia num número de caixa. Eu disse: "Acho que sim." Ele não sorriu. Emmett ficou na cama, as mãos entrelaçadas como um menino que guardou uma surpresa. Eu me perguntei por que Herman ficava tão sóbrio com essa conversa, por que Emmett sorriu daquele jeito. O ar parecia ligar fios invisíveis quando os dois estavam na mesma sala. As noites passaram a ter visitas em sonhos. A voz dela repetia: "Guarde o filme", e havia um ligeiro tremor, como se hesitasse entre pedir e ordenar. Em alguns sonhos, ela pedia para que eu colocasse a lata de volta na caixa e a tirasse do mundo. Noutras, eu a colocava numa prateleira e, ao olhar para trás, via o casaco azul pendurado, como se tivesse sido deixado ali por alguém que partisse às pressas. Alguma lógica primitiva do medo me fez resolver que talvez o que ela pedia não fosse proteção, talvez fosse salvação. Mas salvação para quem? A ambiguidade começou a corroer meu senso de culpa. Sentia que se guardasse o filme, faria bem. Se continuasse a olhar, faria mal. Eu queria convencer a mim mesmo de que era só trabalho e que o resto era efeito secundário do cansaço. Mas o cansaço já estava misturado com algo que eu não sabia nomear. A repetição do mantra, "guarde o filme", se espalhava como um ruído de fundo. Até a cidade começou a parecer uma sala de projeção. Fachadas apagadas, pessoas movendo-se como frames saltando. Uma tarde, sem aviso, Herman pegou uma caixa e a fechou diante de mim. Havia uma palavra escrita no topo, com uma caneta que havia vazado: Dawn. Ele me entregou outra e disse: "Curto, arrume o resto." Eu senti o peso daquela palavra na mão, como se ela houvesse absorvido pó, respiração e culpa. Levantei e fui trabalhar, mas a sensação de que alguém puxava suavemente minha camiseta por trás cresceu. Antes de dormir, fui até a cozinha para pegar café e no reflexo do vidro do armário vi algo que me fez parar. Uma mão branca, mais pálida que a da minha pele, tocando a borda do casaco azul que eu tinha guardado por instinto. Não estava ali antes. Não toquei nada. A mão recuou olhando para mim. Não gritei, só olhei, e o ar ficou denso, como se a sala inteira tivesse assumido um segredo. Aquela visão acabou com a possibilidade de descanso. A partir desse ponto, comecei a fazer coisas que eu nunca faria em circunstâncias normais. Revirei caixas sem etiqueta no fim de semana, passei horas à procura de latas pequenas, minutos que somavam compulsões. Uma obsessão prática e quase infantil me pegou: encontrar todas as cópias que tivessem a mesma mulher,
amarrar as bobinas, catalogar. Era um trabalho com um objetivo que eu desconhecia, uma lista que colocava a minha mente num ancoradouro. Me dizia que, se eu apenas terminasse, tudo voltaria ao normal. Mas o normal naquela arquitetura já havia mudado. Emmett veio mais ao fundo da memória algumas noites depois, quando acordei com a sensação de que alguém estava pegando o meu pé sob o cobertor. Não era real. Emmett, que antes parecia feliz de um jeito infantil, passou a rir no meio do silêncio, com uma risada que não sabia se era de alegria ou de algo que tinha saído do controle. Herman passou a entrar no armazém mais tarde e a sair de madrugada, sempre com caixas novas e olhares que não se explicavam. Ele falava com Emmett como se resolvesse um enigma, como se as caixas fossem peças de um quebra-cabeça que, se montadas, dariam algum tipo de ordem perversa ao mundo. Houve um dia em que cheguei mais cedo e encontrei as luzes do armazém acesas, todas elas, e o projetor ligado, sem filme. O brilho atravessava o pó no ar e pintava as partículas como estrelas minúsculas. Emmett estava em pé perto do projetor, imóvel, os olhos brilhando como se a luz tivesse preenchido algo que antes era escuro. Herman estava no canto, de costas, amarrando algo ao redor das caixas. Quando ele se virou, a expressão foi fria e seca. Você mexeu em algo que não devia. A acusação não veio com raiva, veio com constatação. Ele deixou a frase pairar como uma nuvem e saiu. Não respondi. O medo nessa hora tinha uma textura. Não era pânico, era consciência de uma responsabilidade que não sei se eu possuía. Senti que qualquer gesto meu poderia romper um frágil equilíbrio. Apesar disso, meus dedos buscaram por entre as latas e encontraram uma que estava faltando. Era pequena, escondida, e dentro havia apenas um retalho de película e um pedaço do que parecia ser um pedido escrito à mão na borda. Não volte. A letra estava borrada, como se alguém tivesse chorado sobre a tinta. Segurei aquilo e senti o frio de quem carrega uma memória alheia. Naquela noite, decidi que era hora de contar para alguém. Talvez fosse mais saudável dividir. Talvez contar fosse limpar a consciência. Peguei o telefone e liguei para um amigo que trabalhava em arte por anos. Dizia-lhe coisas como coisa estranha e filmes antigos, e senti a voz dele no telefone, a respiração curta enquanto eu falava. Ele riu, um som que tentou ser cético e solidário ao mesmo tempo. Vê se pega esse trampo, cara, faz grana e some. Prometi que fazia. Desliguei. A promessa foi uma mentira. Não contei para ele o que realmente via. Contar seria abrir uma porta que eu temia que não tivesse fechadura. As semanas passaram e a minha cabeça começou a fazer cortes. Havia lacunas na minha memória, pequenas, como falhas de contato no filme que a minha vida parecia ter se tornado. Às vezes, eu me pegava sentado na sala do armazém olhando para uma bobina que já havia catalogado, sem lembrar quando a tinha feito. Um desses apagões me pegou bem quando Herman entrou e me encontrou parado, o olhar fixo numa lata sem número. Ele se aproximou devagar e bateu na tampa da caixa com a palma da mão até que o som embolasse na sala. "Você está bem?" murmurou. A pergunta vinha como se fosse prática de médico, mas tinha uma arma embutida. Eu respondi que sim e disse que achara apenas um pedaço perdido. Ele assentiu e colocou a caixa de lado. "Continue", disse, e saiu. Herman começou a cobrar de mim com uma reserva que eu não sabia traduzir, como se eu tivesse responsabilidade sobre algo que havia acontecido antes de eu chegar. Emmett sorriu mais, ria no escuro e batia palmas lenta e irregularmente. Às vezes, ele murmurava coisas que não eram falas, só fragmentos. "Ela não quer voltar. Ela não quer voltar." O fato dele articular esse medo como se o conhecesse por dentro me deixou mais desconfortável do que qualquer cena na película. Era como se ali existisse uma ponta do fio puxando tudo, e Herman segurava o rolo solto da linha. O que me mantinha ainda mais preso era algo prático, o pagamento. As notas vinham grossas, dobradas com mais zelo do que mereciam. Havia um bilhete junto, escrito de forma simples, pelo trabalho e pela paciência. Eu precisava daquele dinheiro, precisava de toda palavra escrita que prometesse segurança.
Mas a cada renda, um pequeno preço interno era cobrado. A linha entre desejar sobreviver e vender a si mesmo foi ficando cada vez mais tênue. Perguntei a mim mesmo quantas vezes o dinheiro pode calar a voz que pede: por favor, guarde o filme. Foi uma noite de terça que a quebra aconteceu. Eu estava trabalhando até tarde, as luzes baixas, uma chuva batendo nas janelas como dedos contrários. O projetor já tinha esquentado seu eixo de luz por horas. Havia uma fita que eu não parecia conseguir colocar parada, como se ela tivesse vontade própria. Ao projetar, a imagem tremeu e, por um instante, a cena ganhou um brilho que não era da lâmpada. A atriz olhou direto para mim, esticou a mão na tela e sussurrou, dessa vez com uma clareza que me estilhou: guarde o filme. Não um pedido distante, mas uma convocação que atravessou o ar. Eu sei dizer quando um momento é um limite. A respiração da sala mudou. Emmett ficou imóvel, sem piscar. Herman voltou correndo, pelos do rosto molhados pela chuva. E quando me viu na frente do projetor, parou, os olhos fixos numa cena que já não era filmagem, mas que pulsava no espaço como algo que tomava forma. Ele falou uma única frase: desliga. Mas a minha mão não obedeceu rápido o suficiente. O projetor gorgolhou, como se contestasse, e então a imagem tremeu de novo. Não posso descrever exatamente o que vi em seguida sem que pareça um delírio. O que posso dizer é que a borda da tela pareceu afinar, o casaco azul fez um movimento como se fosse levado por vento que não estava ali, e a mão que ela estendeu se alongou para atravessar a própria luz. Não era a mão de uma atriz atuando, era uma mão que procurava por algo. Eu senti o estômago apertar como se alguém tivesse apertado um nó dentro de mim. Emmett começou a chorar pequeno, como uma criança que foi pega num segredo. Herman ergueu a mão e no som abafado do gesto eu ouvi o metal das caixas sendo arrastado. Quando a luz do projetor explodiu em branco por uma fração de segundo, tudo mais desapareceu. O que veio depois foi o som de madeira quebrando e o projeto de uma respiração que não parecia humana, uma sucção que tirou do ar uma forma de presença. Ninguém falou, ninguém piscou. Eu vi o casaco azul no chão, caído e limpo, sem razão para explicar. Havia partículas de pó dançando ao redor dele, como se o tempo tivesse retido aquele momento para observação. Emmett levantou de um salto e sorriu, como se tivesse vencido. Herman prendeu algo na garganta e foi embora com as caixas. Eu fiquei sozinho, o projetor ainda pingando calor. Fiquei de pé ali por muito tempo. Não sei descrever quanto tempo. Havia uma sensação de que algo havia sido consumado e que eu fora testemunha e de algum jeito participante. A peça que restou na sala, o casaco azul, tinha cheiro de velho e de algo que passou por um mar. Peguei-o e cheirei, como se pudesse provar a realidade pela raspagem olfativa. O casaco não era dela, pensei. Era um objeto comum que alguém podia ter doado. Mas ao tocar o tecido senti um estalo no meu ouvido, uma voz baixa que sussurrou: guarde o filme, quase como se respondesse ao toque. Na manhã seguinte, Herman já havia levado a maior parte das caixas. Emmett estava sentado à janela, calmo demais, com as mãos entrelaçadas. Ele sorriu quando me viu e me ofereceu um bilhete dobrado, com a frase curta: obrigado por ajudar. Dentro havia notas, mais dinheiro do que eu esperava ver por vida. Em algum lugar, a razão prática venceu a confusão emocional. Eu peguei o dinheiro e o guardei num lugar que sempre reservei para emergências. Do lado de fora, a cidade continuou a girar como sempre. Dentro de mim, a casa do meu peito tinha uma porta que não se fechava mais direito. Naquele dia, ninguém perguntou o que houve com a atriz. Herman disse que tinha sido algo que não podíamos evitar. Emmett cantou uma canção boba pela janela, insuspeita. O casaco azul ficou dobrado numa cadeira. E eu, com o dinheiro no bolso e o resto no peito, comecei a perceber que havia algo mais profundo do que qualquer nota poderia pagar. Uma cicatriz que não sangra, mas que morde a memória, que apaga um detalhe e acende outro. Não contei a ninguém. Não contei porque sabia que ninguém entenderia sem duvidar de mim. Não contei porque, de alguma forma que eu não sabia explicar, senti que minha omissão era parte do contrato. Talvez a verdade seja essa. Quando você se envolve com certas coisas, o silêncio é o preço menor. Mas o silêncio não cura. E aqui é onde eu paro por agora, com a casa mais cheia de dinheiro e mais vazia de paz.
Sento e escrevo estas linhas como se elas pudessem organizar as peças soltas. Sei que tem coisas que eu ainda vou procurar no armazém, caixas que ficaram para trás, e há vozes que continuam a repetir: guarde o filme. A culpa tem um jeito de se esconder nas pequenas distrações, na maneira de trancar a porta, no café que esqueço no prato. Se essa história está mexendo com você do mesmo jeito que mexeu comigo, inscreva-se no canal e fique por aqui. Prometo que há mais para ouvir. Um pedido curto. Se gosta de coisas assim, curta e compartilhe. Não vou ficar pedindo sempre. Ainda há rolos que não vi, e há algo que me diz que o que aconteceu naquela noite foi só um começo. Estou escrevendo isso porque preciso gravar a sequência dos eventos, antes que minha cabeça decida reescrever as falhas. E a cada vez que tento lembrar, as memórias viram película, brancas em certos pontos, tropicando em outros. Há espaços em que não sei se assisti ou se imaginei. A dúvida é uma parte essencial do que me aflige agora. Não sei se fui usado, se fui salvo, ou se fui consumido por algo que não imagino descrever sem parecer louco. O que sei é que no centro disso tudo havia um projeto, alguém ali com um plano, e que os ingredientes daquele plano incluíam paciência, manipulação e caixas velhas. E o mais pesado de tudo foi perceber que depois de tudo, a recompensa material veio ao mesmo tempo que um buraco interno começou a se abrir. Se havia um preço, ele estava sendo descontado de mim de maneiras que eu ainda não entendia. A luz do projetor acende de novo na minha cabeça só de lembrar. Ouço, em memória, o som da película deslizando e, sob tudo isso, o mesmo pedido insistente: guarde o filme, guarde o filme, guarde o filme. No silêncio que fica, há um eco. Alguém do lado de fora bateu na janela. Não sei quem é. Não sei se devo atirar uma olhada ou deixar que o mundo continue a se apresentar como se nada tivesse acontecido. Há caixas por arrumar, há perguntas por responder, e há vozes que continuam a pedir. Há vozes que continuam a pedir. A batida na janela me fez pular. Não foi um único golpe. Foi aquele bater miúdo, insistente, como se alguém estivesse insistindo para ser lembrado. Levantei devagar, ainda com o casaco azul sobre a cadeira, a fita de armazém marcando a dobra. O tecido tinha o mesmo cheiro que a sala do projetor: mofo, cola velha e algo que eu não sabia nomear. Abri a cortina com a ponta do dedo, esperando talvez ver Erma encostado no batente, com uma caixa na mão e cara de quem veio buscar o que era dele. Não havia ninguém. Só uma rua molhada e a luz amarelada do poste, e um jornal dobrado no parapeito, preso por um pedacinho de fita. No título principal, uma notícia qualquer sobre uma reunião da cidade. As letras miúdas me passaram como frames que eu não conseguia juntar. Intimamente, porém, havia um envelope grosso escondido entre as páginas. Tirei-o com a luva da mão que tremia e li apenas uma palavra rabiscada: não. O resto do papel estava em branco. O impacto daquele não veio como um tapa, escasso, objetivo, como se alguém tivesse resumido a minha culpabilidade em uma negação curta. Levei o envelope até a mesa e sentei. O casaco estava dobrado ao meu lado, como um testemunho mudo de uma presença que havia estado ali e deixado atrás apenas tecido. Os dias que seguiram foram uma sequência de pequenas erosões. Não havia grandes acontecimentos, havia fissuras que alargavam. Tentei voltar à rotina, trabalhar, limpar, pagar contas, mas as coisas haviam mudado de gradação. O mundo passou a ter um brilho de projeção. Cantos muito escuros, luzes que, quando passavam por uma vitrine, pareciam armazenar uma imagem que não era minha. Eu perdia tempo olhando para vidros, esperando ver o casaco azul atravessando a rua como se estivesse sendo levado por alguém que eu conhecia do filme. Algumas vezes eu acreditava tê-lo visto, outras era apenas uma mancha que a minha mente preenchia. A primeira vez que achei que estava perdendo fôlego pela culpa foi num supermercado, no corredor das conservas. Havia uma mulher de costas com um sobretudo que quase tinha o mesmo tom do casaco. Parei sem querer olhando, e pela fração de um segundo, a sua nuca fez a curva exata daquela atriz que vi numa lata velha. Respirei profundo e tive vontade de gritar para ela: não volte. Em vez disso, comprei feijão e saí. Voltei para casa e sonhei com o barulho do projetor tocando uma música que não existia. Acordei suando, com os dedos cravados no lençol como se tivessem tentado segurar algo que escapava.
Fui à delegacia 2 semanas depois. Não para denunciar, eu sabia que não haveria denúncia possível, mas porque tinha uma esperança absurda de que, ao pedir orientação, eu poderia exorcizar a sensação. O policial que me atendeu sorriu do modo protocolar que escancara a descrença. "Documentos dos empregados?" ele perguntou. Eu não tinha nada. Nada provava que aquilo havia acontecido a não ser a minha memória e o casaco. Saí sem que lhe notasse a minha mão tremendo com o casaco enrolado no braço, e tive de segurar a vontade de dizer o nome dela alto no balcão. Não contei. Fui embora, e no caminho de volta senti o ar apertar como se alguém tivesse fechado uma caixa ao meu redor. Herman não respondeu às minhas mensagens. Ligava para o número que ele me dera e caía numa caixa postal seca. Pensei em ir ao armazém, mas uma parte de mim, aquela parte que ainda tentava agir como pessoa normal, me dizia para não procurar. Havia um tipo de medo prático. As coisas que aconteciam ali pareciam ter regras, e eu não conhecia as regras. Eu sabia apenas o suficiente para não querer cruzar uma linha. Mas a curiosidade funciona de modo predatório quando se mistura com culpa. Uma manhã fui até a porta do prédio onde ficara o armazém. A entrada estava trancada, o papel pardo remendava a janela, a campainha não tocou. Puxei a maçaneta por impulso e a porta cedeu, não trancada, apenas desarranjada. Entrei e o cheiro veio de novo, a colagem química de celulose e pólvora, com um traço de perfume barato que lembrava os palcos. Havia marcas no chão, 2 degraus descidos por dedos pesados, e a cama hospitalar do canto tinha um rumor de ocupação recente. Um lençol amassado num canto, um risco no colchão. Procurei por caixas, por latas, por qualquer rastro. Havia poucas coisas. Herman fora lá e levou o essencial. Nas prateleiras restaram algumas bobinas soltas, como ossos de um corpo decapitado. Peguei uma lata, apenas para tocar o metal e confirmar que o mundo ainda tinha consistência. Dentro havia uma película encolhida, com uma borda onde alguém tinha escrito a caneta: "Não volte". O mesmo pedido, o mesmo aviso, escrito por mãos diferentes. Coloquei a lata de volta e senti um estalo no humor do lugar, como se um animal invisível tivesse rosado a minha presença. Saí sem olhar para trás. A obsessão pelo que havia acontecido começou a me consumir de maneiras silenciosas e perigosas. Passei noites seguidas acordado, vasculhando caixas velhas e jornais antigos em busca de qualquer referência a um grupo, um nome, um rumor. Achei menções dispersas, pequenas notas de bastidores, boatos de produções de baixo orçamento que sumiam com atores e técnicos, fichas de pagamento J-Ware-Off. Em uma folha amarelada de um jornal de bairro, encontrei a menção sutil de um projeto experimental que testava novas formas de imersão no público. A matéria era velha, escorregadia e não trazia mais do que umas palavras vazias. Fechei o couro do jornal e acreditei por um segundo que estava em busca de sentido e não de confirmação. A verdade é que estava atrás de companheiros de delírio, pessoas que, como eu, podiam haver presenciado o inexplicável e ainda estarem livres para falar. Não encontrei nenhum companheiro. Achei relatos soltos, homens e mulheres que mudaram de cidade, que largaram famílias, que ficaram com olhares ausentes. Escritos em fóruns, bilhetes rasgados e, uma vez, numa casa de repouso mal cuidada, vi um homem que, quando me viu, sorriu com a mesma alegria inverossímil de Emmett. Sua boca se abriu num sopro e ele murmurou: "Ela quer ficar, ela quer ficar." Tive vontade de gritar. Aquilo foi a confirmação que eu temia. Havia gente que havia participado do projeto de filmes, seja como equipe, seja como público de prova, e cuja mente fora suturada de forma irregular. No entanto, não havia provas concretas que alguém aceitasse sem querer me mandar para um hospital psiquiátrico. Eu tinha apenas lembranças e retalhos de papel e casacos. E havia ainda o dinheiro, o bilhete premiado, a súbita entrada que me permitiu limpar dívidas e pagar aluguel com folga por meses. O dinheiro funcionava como verniz, deixava tudo com aparência de normalidade. Paguei contas, comprei mantimentos que não estragavam, dei um jantar mediano à minha mãe. Ela olhou para mim com aquela mistura de alívio e desconfiança que as mães têm quando um filho aparece de repente com dinheiro sem explicação. Eu contei que era trabalho. Isso foi o suficiente por um tempo.
Mas dinheiro não compra memória, e memória começou a se romper com mais frequência. Houveram momentos de apagão que assustavam pela forma como viessem. Eu encontrava objetos em lugares onde não lembrava tê-los posto. Eu recebia ligações de números que não reconhecia e, ao atender, só ouvia estática. Existem buracos assim na vida, crateras pequenas que acumulam tudo o que você jura ter feito. Em uma noite, acordei com a página de um caderno rabiscada com anotações que eu não lembrava de ter escrito. Horários, nomes truncados, siglas que pareciam mapas para algo maior. Embaixo de tudo, com a letra miúda, uma frase que eu reconhecia: guarde o filme. Havia também outro recado, ilegível, borrado, como se alguém tivesse chorado por cima. Comecei então a evitar espelhos. Era mais um ato de proteção do que sanidade pública. Quando eu me olhava, raramente via o meu rosto. Era como se alguém tivesse projetado sobre mim a luminosidade da tela, olhos que refletiam demais, papéis de expressão que vinham e iam. Certa vez, no reflexo da janela, vi por um segundo a imagem de alguém a passar um casaco azul por cima dos meus ombros. Virei-me com a respiração presa. Não havia nada. Tive vontade de arrancar o espelho da parede, de sujar o vidro com barro. Em vez disso, cobri-o com um lençol. 6 meses depois do que aconteceu no armazém, comecei a perceber tremores na minha fala. Não era só memória. Eu fazia perguntas e esquecia a metade da pergunta no meio da frase. Em reuniões de trabalho esporádicas, as palavras me escapavam e eu improvisava como se interpretasse um papel. Só depois me vinha o pavor. O que eu tinha esquecido poderia ser o que mantinha o resto do mundo em ordem. A ideia de que o projeto tinha um modo de operar que filtrava a sanidade me corroía. E me vinha a pergunta: quem passava pela experiência inteiro? Quem dela saiu sem ter uma borda lacerada? Uma manhã tive uma visita inusitada. A porta tocou e eu não pensei antes de abrir. Era Emmett. Não o Emmett trancado numa cama, não um homem infantil que me ofereceu um bilhete com notas que me salvaram. Era um Emmett mais sólido, com um olhar límpido e um sobretudo que não era o casaco. Sorriu uma vez, e aquilo foi suficiente para que minhas pernas fraquejassem. Você guardou por mim? Ele perguntou, sem pressa, como se uretra de tempo estivesse dilatada. A fala vinha arrastada, mas completa. Eu não sabia o que responder. Ele entrou como se tivesse direito de entrar e sentou-se. Havia uma calma no corpo dele que doía. Eles disseram que estava tudo certo, murmurou, que era só trabalho. Emmett dizia coisas assim como se repetisse um roteiro que alguém havia decorado para si mesmo. Havia pedaços de lembrança na voz dele que batiam com os meus. Noites de chuva, o som do projetor, a sensação de que o casaco azul era um pedacinho de pele de alguém que havia atravessado a barreira. Perguntei se ele sabia onde estava Herman. Ele sorriu e bateu palmas 3 vezes, um gesto infantil que tinha algo de cerimônia. Ele foi buscar o resto, disse. Ele sempre volta. A resposta não acalmou. Antes de sair, Emmett pegou o casaco azul, segurou-o contra o peito como se fosse um santo e o deixou de novo sobre a cadeira, como se devolvê-lo fosse uma obrigação. A partir dali, Emmett começou a aparecer de vez em quando. Trazia consigo pedaços de conversa, frases soltas que balançavam. Ele falava de um filme que precisava ficar guardado como se fosse uma oferenda. Quando eu perguntava quem era eles, ele soltava uma risada boba e mudava de assunto. Havia dias em que a presença dele era conforto, dias em que ela aumentava a sensação de estrangulamento. Às vezes acordei com o som de palmas fracas vindo do corredor e vinha um frio na nuca, como se o aplauso fosse de outro lugar. O tempo não era mais uma linha, era uma película com frames cortados. Havia uma noite em que me peguei de volta no armazém, mesmo sem lembrar de ter ido até lá. Acordei no chão, rodeado por latas vazias e um pedaço de fita colado na palma da mão. Havia poeira no meu rosto e a sensação de ter tragado ar que não me pertencia. Não conseguia explicar quem me trouxera de volta para casa. Na cozinha, o bilhete premiado estava no mesmo lugar, as notas dobradas. Foi o conforto prático que me deu uma raiva profunda de mim mesmo. Eu havia aceitado salvar meu corpo e trocado minha cabeça por isso. Na estação de trem, um homem passou por mim e sussurrou: guarde o filme, como quem repete uma oração.
Virei e tive a impressão de que os olhos dele me liam, como se eu fosse uma lombada de relatório. Não respondi. Meu coração acelerou. Liguei para verificar se as luzes de casa estavam acesas. Uma bobagem, um ritual. E a mesa parecia estar exatamente onde eu a deixara. No dia seguinte, encontrei um bilhete no meio de um dos meus livros. Eles não querem que contem. A letra era diferente da minha. Tremia, como se alguém hesitasse ao escrever. A minha sanidade passou a caminhar sobre pranchas finas. Havia dias lúcidos onde eu conseguia ver com clareza a trivialidade do mundo, a cor de uma maçã, o som de um ônibus. E havia outros onde eu ficava preso contemplando a vibração da luz sobre o braço e sentia que a sala inteira estava ansiosa. Uma vez, criei coragem para ir até o local do último armazém que vi no mapa da cidade. Encontrei apenas um terreno baldio com ervas altas e um pilar quebrado, cheio de pichações. No chão, havia um pedaço de filme estendido, escuro ao toque como a asa de um inseto. Peguei-o e era uma amostra do que eu havia visto, Don olhando, a boca abrindo em súplica. Ao meu redor, um vento passou. Tive vontade de queimar o retalho ali mesmo, sobre o poste, mas a mão tremia e deixei o pedaço escapar da minha palma. Ele se enrolou no pé de alguém que passava e desapareceu, como se o asfalto o tivesse engolido. Chegou um dia em que fui procurado por uma jornalista. Não sabia como ela me achara, tenho a impressão de que buscam quando há dinheiro envolvido ou quando algo quebrou a normalidade do cotidiano. Ela veio com uma caneta e um caderninho, tentando organizar as minhas palavras em frases que o público pudesse receber. Perguntei por que ela estava interessada. As fofocas correm, disse ela, olhando para o casaco no cabide. Alguém contou sobre um projeto. Dizem que quem participou sumiu. A sensação de estar no centro de um olhar público me fez revirar a garganta. Dei respostas curtas, cortei a conversa. Não quis transformar aquilo em história para jornal, porque os jornais têm uma formatação que exige conclusão, e eu não tinha conclusão. Saí e a vi no carro batendo notas no teclado. Talvez a sua matéria desse forma ao que estava aberto, uma série de casos estranhos ligados ao cinema amador. Talvez a sensacionalização fosse a cura que minha sanidade buscava. Eu, no entanto, não queria ser o epicentro de um espetáculo. O que me restava, no entanto, eram as pequenas compulsões. Metade da noite eu passava de lata em lata, quase como quem inventaria regras para que o mundo voltasse a ter sentido. Havia latas que eu escondi no fundo de armários, latas que queimei numa caixa de metal no quintal, latas que deixei intactas, como se algum dia alguém viesse buscá-las. Não havia coerência. A única certeza era que o guarde o filme se encaixara agora num comando para mim. Guardar ou não guardar, essa era a questão. E em cada escolha havia uma consequência que minha alma sentia. Uma manhã fria fui visitar a mãe de Herman. Não sabia onde ela morava, só tinha um endereço que achei num papel amassado entre caixas que Herman deixou. A casa era limpa, silenciosa, com cortinas bem passadas. A mulher, uma senhora de mão firme, abriu a porta sem surpresa, como quem espera visitas de todo tipo. Havia nos olhos dela uma familiaridade com dor que me impressionou. Seu filho? Ela perguntou, me oferecendo café. Eu balancei a cabeça. Expliquei o pouco que podia, a batida do projetor, o casaco azul, o bilhete. Ela olhou para o meu rosto por muito tempo e disse algo que me pegou. Eles acham que ajudam, que guardam o que precisa ser guardado. Não perguntei quem eram eles. Havia uma espécie de defesa maternal ali, e algo que soava quase como desculpa. No fim da conversa, ela puxou do bolso um envelope amarelo e largou-o sobre a mesa. Dentro havia fotos antigas, fotos de estúdio, notas de pagamento e uma folha onde alguém rabiscara coisas, datas, nomes abreviados. Entre as imagens, uma me chamou a atenção. A mesma atriz, Dawn, mas em outra idade, em outros sets, com o casaco azul aparecendo aqui e ali, como se fosse um traje que voltava. A mãe de Herman não falou muito, só olhou para mim e disse: "Cuidado com o que guarda. Às vezes, o que guardamos dentro de nós precisa ser queimado." Saí com um envelope no bolso e a sensação de que havia tocado de leve a borda de algo maior. No outono, comecei a perder dias inteiros. Acordava em lugares que eu não conhecia, com o casaco enrolado nos pés e uma lata vazia no bolso.
Em uma dessas vezes, acordei num albergue barato, com um homem velho roncando no corredor, e descobri que havia passado a noite inteira assistindo uma bobina que eu não lembrava ter projetado. No centro da tela, a atriz olhava, não mais pedindo, mas ordenando: guarde o filme. Era outra entonação, mais dura, quase sem compaixão. Senti uma repulsa que me tirou do lugar. Saí correndo do albergue, com as portas fechando atrás de mim. Foi então que percebi que a palavra correta não era enlouquecer no sentido clínico que a sociedade imagina. Não havia delírio com monstros, não havia histeria pública. Enlouquecer, no sentido que o projeto parecia infundir, era algo mais sutil, era uma fissura lenta, uma erosão da confiança que se tem na própria lembrança. Era a sensação de que, se alguém puxasse a fita da sua vida, encontraria lacunas que não iriam se encaixar. Era acordar e não ter certeza de que a sua infância fora sua. Era perceber que algumas decisões haviam sido tomadas por uma versão de você que agora não vinha ao telefone. Certo dia, sem que eu percebesse, encontrei-me jogando o casaco no meio da calçada. Não havia intenção grandiosa naquilo, apenas um impulso que nasceu de um cansaço antigo. Passei a mão no tecido e, por um momento, pensei em incendiar tudo ali mesmo. Em vez disso, deixei-o. Uma mulher passou e olhou para o casaco como se ele fosse um elogio. Peguei-o de volta no dia seguinte e o guardei no armário, preso num saco de lixo como se fosse lixo. Dormi melhor naquela noite, pela primeira vez em meses, e acordei com a sensação de que tinha vencido algo. Essa euforia durou pouco. Houve uma manhã em que acordei e o casaco não estava no armário. Procurei por toda a casa. Por mais absurdo que soe, fiz uma lista mental, lugares onde o casaco poderia estar, e fui encontrando cada pedaço do meu dia deslocado. A chave do carro onde não deveria estar, a caneta preferida atrás do sofá, a caixa de remédio num recipiente diferente. E o casaco? Nada. Liguei para Emmett, ele não atendeu. Liguei para Herman, caixinha postal. Chamei um amigo e disse para passar, precisava de testemunhas para o meu desarranjo. Quando ele chegou, sentamos em silêncio, duas pessoas tentando reconhecer um mundo que ainda funcionava. Ele encontrou o casaco na cadeira, dobrado como se nada tivesse acontecido. Você o pôs ali antes de eu chegar, disse, e seus olhos foram para mim, procurando um sinal. Não dei explicação. A verdade era que eu mesmo não sabia. O ponto de ruptura veio numa noite clara, de céu sem nuvens. Sonhei que estava numa sala enorme, repleta de gente assistindo a um filme que ninguém conseguia ver inteiro. Havia assentos vazios e o som parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo. No centro, uma projeção sem tela, uma porta que se abria e uma mão que atravessava uma lâmina de luz. A mão era minha e não era. Acordei num sobressalto, suando, e senti que algo dentro de mim havia cedido. No banheiro, olhei meu rosto no espelho e não reconheci o brilho nos olhos. Havia algo ali que não sabia dizer se vinha antes ou depois do projeto. Saí para a rua, andei sem rumo. Quando voltei, a minha casa pareceu menor, como se tivesse encolhido para caber apenas as coisas essenciais. O casaco estava no cabide, impecável. Ao meu lado, uma caixa de papelão, fechada, sem etiqueta. Havia uma nota presa com uma fita. Pelo seu trabalho. Dentro da caixa, poucas coisas. Uma fotografia antiga de um set, um pedaço de rolo dobrado e um bilhete. 3 palavras. Nunca conte, já disse. A letra era de Herman. A ambiguidade, então, se tornou companheira inseparável. Eu sempre soube, desde o começo, que o que vi naquela noite fora real de alguma forma, ainda que minha compreensão fosse falha. Mas a dúvida sobre o que significava participar foi crescendo. Participar significava observar? Significava ser testemunha? Significava pagar com a sanidade? Ou significava aceitar um preço que eu havia calculado mal? A resposta sempre escapava, e eu passava as mãos pelo rosto, tentando recuperar um sentido. A cidade parecia, à distância, indiferente à devastação íntima que o projeto deixara. Pessoas iam ao trabalho, crianças iam à escola, vendedores empurravam suas carretilhas. E eu ficava com a sensação de que havia uma linha invisível entre os que conheciam o segredo e os que viviam fora dele.
A minha vida continuava, provida de vantagens materiais, e eu comprava pequenos luxos que não amenizavam a dor. Uma vez, comprei um sofá novo e passei a noite a olhar para ele sem conseguir sentar. Era como se houvesse um lugar reservado na poltrona para um espectador que jamais reapareceria. No fim, o que me restou foi a escrita. Escrever se tornou o modo mais honesto que achei para encarar as lacunas. Coloquei em cadernos tudo o que lembrava, todos os frames soltos, as falas, os cheiros. Às vezes eu relia e não reconhecia as minhas próprias frases. Encontrava rabiscos, palavras riscadas com ódio, intenções que me pareciam de outro alguém. Mas escrever me mantinha em contato com alguma linha narrativa. Era como montar uma bobina. Você pega as partes que cabem e costura com fita. E se alguma parte falta, você tenta preencher com colas improvisadas. Chegou um momento, depois de incontáveis meses, em que alguém, não sei quem, começou a falar sobre uma série de pessoas que tinham trabalhado em coletivos de restauração, em projetos de arquivo. Havia reuniões secretas, encontros de antigos empregados, conselhos que se reuniam para discutir memórias que não queriam se repetir. Fui a uma dessas reuniões, num porão de igreja que cheirava a velas e papelão. Lá dentro, entre a meia-luz, vi homens e mulheres com olhares partidos. Alguns tinham ficções públicas consoladoras. Foi só uma coincidência, eram boatos. Outros tinham olhos vazios. Um deles me olhou e disse, como se coubesse dentro de uma fábula curta. Eles construíram uma máquina de pedir. Pedir pelo que devia se guardar. Alguns guardaram demais, e essas pessoas estão perdidas. No fim, o que me restou foi a escrita. Escrever se tornou o modo mais honesto que achei para encarar as lacunas. Coloquei em cadernos tudo o que lembrava, todos os frames soltos, as falas, os cheiros. Às vezes eu relia e não reconhecia as minhas próprias frases. Encontrava rabiscos, palavras riscadas com ódio, intenções que me pareciam de outro alguém. Mas escrever me mantinha em contato com alguma linha narrativa. Era como montar uma bobina. Você pega as partes que cabem e costura com fita. E se alguma parte falta, você tenta preencher com colas improvisadas. Chegou um momento, depois de incontáveis meses, em que alguém, não sei quem, começou a falar sobre uma série de pessoas que tinham trabalhado em coletivos de restauração, em projetos de arquivo. Havia reuniões secretas, encontros de antigos empregados, conselhos que se reuniam para discutir memórias que não queriam se repetir. Fui a uma dessas reuniões, num porão de igreja que cheirava a velas e papelão. Lá dentro, entre a meia-luz, vi homens e mulheres com olhares partidos. Alguns tinham ficções públicas consoladoras. Foi só uma coincidência, eram boatos. Outros tinham olhos vazios. Um deles me olhou e disse, como se coubesse dentro de uma fábula curta, eles construíram uma máquina de pedir. Pedir pelo que devia se guardar. Alguns guardaram demais, e essas pessoas estão perdidas. Aquele encontro foi o primeiro sinal de que eu não estava sozinho. Mas a companhia não trouxe consolo, trouxe confirmação. Se havia um projeto, havia outros participantes que haviam sido marcados. Alguns tinham se trancado, alguns tinham mudado de país e alguns, poucos demais, tinham tentado confrontar os responsáveis. Nada disso trouxe uma resposta simples. A conclusão foi um mutismo estratégico. Ninguém tinha coragem para expor o que sabiam, porque, ao fazê-lo, abriam portas que não tinham certeza de que poderiam fechar. O que eu aprendi foi isso. O projeto não roubava a mente num golpe só. Ele plantava sementes de dúvida que brotavam como erva daninha. Fazia com que as pessoas duvidassem de suas decisões, de seus amores, de seus rostos nos espelhos. Tornava ao mundo um lugar onde a memória se tornava incerta e a confiança em si mesmo vacilava. Enlouquecer, nesse caso, era um processo de exaustão, mais do que um colapso violento. Era uma crisálida invertida. Quem participava saía mudado, mas não necessariamente destruído.
Alguns viravam sombras, outros seguiam em frente com cicatrizes, e alguns, eu acredito, pagavam com pedaços daquilo que os tornava íntegros. Hoje, eu conto isso com uma mão que ainda treme. O dinheiro não me trouxe a paz que o prometeu. Trouxe a sensação de que deveria ter negado o trabalho desde o começo, mas ao mesmo tempo foi ele quem me segurou o tempo suficiente para que eu não morresse de fome. A vida material melhorou, o interior não. Há noites em que ouço o projetor na cabeça. Às vezes, ao fechar os olhos, vejo a luz atravessando a escuridão como uma navalha. Outras, estou seguro de que a voz dela não implora mais, determina, guarde o filme. Nesse imperativo, há um peso que eu nunca consegui medir. Talvez fosse aviso, servidão ou pedido. Talvez fosse encanto. Se há um consolo, é que escrevo e compartilho. Ao menos agora não guardo tudo só para mim. Estas palavras são uma tentativa de devolver ao mundo um fragmento e, quem sabe, aliviar o que resta do peso. Não sei se conto a verdade completa. Pode ser que até eu tenha substituído partes com o que a minha cabeça achou que faria sentido. Mas há uma linha que não minto. Havia um projeto, caixas, um homem grande que sorria pouco e um homem acamado que riu depois como se tivesse ganho algo que nós não sabíamos. Havia uma atriz que implorou, uma e outra vez, que guardassem o filme. Havia, por fim, a sensação de que participar daquele projeto tinha um custo que se abatia sobre o que mais importava em alguém, a coerência interior. Aqui está o resumo que não quero e que não consigo evitar. Eles me pagaram. Eu aceitei. Eu participei. Saí com dinheiro e com um furo dentro. Olho para as notas, conto os dias e ainda escuto, baixinho, como se viesse de trás de uma parede, o pedido: guarde o filme. Guarde o filme. Guarde o filme. Se você chegou até aqui e sente o peso dessa história, escreva nos comentários como isso te afetou, ou, se preferir, mantenha em silêncio. Mas se quiser ouvir mais relatos que caminham entre o real e o que a memória não consegue segurar, inscreva-se no canal. Compartilhe com alguém que goste de histórias que deixam marcas. Eu volto quando puder. Enquanto isso, eu fecho essa folha e tento juntar os pedaços que ainda pertençam a mim.